Mas falando especificamente hoje sobre esse fitocomplexo, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ao longo dos anos, então, as plantas, mesmo todas as plantas medicinais, foram desenvolvendo em si mesmas um sistema de substâncias químicas naturais bioativas para a sua defesa própria. Então, para se defender de micro-organismos, né, bactérias, fungos, vírus, até animais que pudessem atacá-las, como atrair agentes polinizadores para elas se manterem ali, até a produção aí desse efeito alelopático, da alelopatia. Então, gosto de dar o exemplo da plantação de eucalipto. Eu não sei se vocês já viajaram e viram na estrada uma plantação de eucalipto, você só vê eucalipto. Não tem outras plantas perto delas. Por quê? É muito desse efeito alelopático, então delas proibirem que outras plantas se desenvolvam acerca de si mesmas justamente para a sua defesa, né? Para elas se manterem ali de maneira mais saudável. Então esse fitocomplexo foi sendo desenvolvido por essas plantas medicinais ao longo desses anos. Tem origem através do metabolismo secundário das plantas. O metabolismo primário é o que gera aí as proteínas, clorofila, carboidratos, mas o metabolismo secundário das plantas dá origem então ao fitocomplexo, que fito vem de planta, né? E complexo é justamente porque é uma complexidade de químicos aí que até hoje não são realmente definidos. Muito porque existem dezenas, milhares de químicos numa mesma planta medicinal. E isso foi decaindo com o avanço tecnológico, com o avanço da medicina, avanço científico. E aí por volta do século XVIII, mais ou menos, eles descobriram aí como isolar cada um desses químicos. Então tem uma complexidade de químicos que tem um motivo em cada uma dessas plantas medicinais, né? Eu gosto de dizer, Deus, o universo, não jogou lá um monte de químico em cada planta. Essa daí vai ser a babosa, essa daí vai ser o hipérico, essa daí vai ser a camomila, porque simplesmente foi dessa forma. Existe um motivo para isso ter acontecido. Porém, por volta do século XVIII, então eles descobriram como isolar cada um desses químicos. E isso é muito benéfico, deu origem a muitos medicamentos alopáticos que a gente vê hoje em dia, que salvam vidas. Eu não tô aqui falando que não, óbvio. Eu sou uma naturopata que super defende se a medicina convencional começasse a andar mais de mãos dadas com a medicina natural. Então, assim, foi ótimo terem isolado esse químico, principalmente quando a dose terapêutica que a gente precisa, por exemplo, de um analgésico, é muito próximo de uma dose tóxica. Então, ao isolar o químico, a gente consegue chegar nessa dose mais segura. Então é ótimo em determinados casos. Porém, em outros, não. O primeiro químico, então, que foi isolado foi com a descoberta aí de Edmund Stone, na Inglaterra. E ele isolou, então, a salicilina da casca do salgueiro, dando origem aí a um febrífugo superpotente, um antitérmico, que a gente utiliza até hoje. Essa mesma substância isolada de uma outra espécie deu origem ao ácido salicílico, um analgésico que a gente super usa. Só que o que foi identificado, que é muito que eu vou falar o porquê que existe o fitocomplexo, é que isso gerava muitos efeitos colaterais, principalmente no trato gastrointestinal. Então eles decidiram acetilar essa substância, dando origem ao ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, tão famosa hoje em dia ainda. Então, é claro que é benéfico a gente ter a aspirina hoje em dia para determinados casos, mas para outros seria muito mais benéfico a gente continuar os estudos acerca do fitocomplexo de cada planta, que realmente é algo muito difícil. Eu nem me atrevo a fazer isso, como eu gostaria de poder dar continuidade, me aprofundar essas pesquisas, mas é tão complexo porque existem milhares de plantas. Milhares de espécies de uma mesma planta. Tem mais de 200 espécies só de eucalipto, por exemplo. E cada uma delas tem um fitocomplexo diferente, ou seja, dezenas e milhares de químicos que interagem entre si. Então tem um sinergismo entre esses químicos diferente em cada uma das plantas. O que eu acredito que exista é um modelo chave e fechadura mesmo para cada patologia, indivíduo e uma planta medicinal. Então esse fitocomplexo, e assim, ele agindo no problema emergente, ele tendo uma atuação energética também, porque as plantas medicinais elas agem nesse campo sutil que dá origem a muitas patologias, né? Um desequilíbrio a nível energético, a nível sutil. Então elas agem nesse campo também, agem então protegendo de efeitos colaterais, dando suporte a essa ação primordial
tudo isso teria uma planta específica para aquela patologia daquele indivíduo, porque o que acontece hoje em dia é a gente tratar a doença e não o doente. É por isso que a naturopatia holística, ela faz muito isso, de ver tudo acerca daquele problema. O que eu sempre dou o mesmo exemplo, vou continuar dando. A minha dor de cabeça pode não ser a mesma da sua, e muito provavelmente não é, e o tratamento de cada uma deveria ser diferente, não simplesmente tomar um Tilenol, entendeu? Então, muitas vezes, sua dor de cabeça vem da falta de um óculos, e a minha veio de um estresse, então eu teria que trazer um tratamento aí para o plexo solar e para esse campo emocional também, tratar o estresse junto com o tratamento da dor de cabeça, que é uma patologia que já chegou no nível físico. Então existe um porquê do fitocomplexo de cada planta, mas que isso não foi estudado, tanto que todos esses químicos eles se dividem em grupos, mas que não é uma estrutura muito definida. Não foi estruturado de maneira definida, porque depende da interação de cada um. Por isso que, claro, eles definiram, vamos isolar esse, temos um febrífugo potente, isola esse, um analgésico, isola esse, temos a morfina, e já acabou meio que sendo suficiente. Porém, não é muito pensado sobre os efeitos colaterais, porque aí, por exemplo, se você tem um efeito colateral com uma aspirina, e no trato gastrointestinal, eles vêm com uma outra substância isolada e trata esse problema. Entende? Então acaba virando realmente uma bola de neve que é benéfico para a indústria farmacêutica, porque cada vez ela lucra mais em cima disso. Porque você trata uma dor de cabeça que te dá um problema digestivo, aí você trata o problema digestivo que te dá uma ansiedade, aí você toma um benzodiazepínico. Então vira uma bola de neve que a cura natural não geraria isso.